maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso. Este é o culto do Senhor, do qual podemos participar neste dia que o Senhor fez e nos deu. Qual presente? Para nos abençoar. O domingo, porém, um domingo muito especial. E isto nos é apontado desde que deparamos-nos com a cor vermelha, que hoje recobre os paramentos litúrgicos e as vestes. Sim, porque hoje é o domingo de Pentecostes. Chegou ao fim o ciclo pascal, este período do calendário litúrgico cristão que se estendeu ao longo das últimas 7 semanas, tendo-se iniciado no domingo da ressurreição. Estamos acompanhando aquilo que nos relatam os evangelhos e Atos dos Apóstolos, pois, segundo as Escrituras, o Cristo ressuscitado, havendo-se manifestado ao longo de cerca de 40 dias a diversas pessoas, incluindo não apenas seus discípulos, mas também uma multidão de uma só vez, por fim foi assunto aos céus. E havendo partido para as alturas, envolto em nuvens e perante anjos, legou-nos uma promessa, a de que enviaria o Espírito Santo Consolador ao encontro do seu povo, da sua igreja. E esta promessa verdadeiramente se cumpriu por ocasião de Pentecostes, conforme nos relatam as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Hoje é dia de celebrarmos Pentecostes, de celebrarmos o envio do Espírito Santo sobre a igreja, o seu derramamento que nos reveste de graça e de grande poder de Deus. E a festa do Espírito Santo começa assim, com o povo trazendo nos lábios cantos evocativos de sua pessoa. Vamos cantar, portanto, súplicas ao Espírito Santo, é o título do cântico de número 215, do Inário Salmos e Hinos. E nós vamos entoá-lo dirigidos pela maestrina Helen Heinzle e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Oh
Neste espírito de adoração e louvor a Deus, nos volvemos ao Senhor, fazendo-o em oração. Feche os seus olhos, corações ao alto, falamos com Deus. Senhor Deus, é com alegria que tomamos parte nesta celebração, o culto do Senhor. Sabemos que verdadeiramente estás presente em nossos corações, na pessoa do Teu Santo Espírito, volvendo os nossos olhares e as nossas atenções às alturas, para a contemplação do Teu mistério e para o acolhimento da Tua graça. Isto é maravilhoso e é um motivo de alegria e profunda gratidão para nós e nos faz transbordar em palavras de adoração que exaltam o Teu ser, ó Deus, e ainda em palavras de louvor, por meio das quais bendizemos-Te por força dos Teus maravilhosos feitos. Neste dia em especial, nós Te glorificamos, ó Deus Salvador e misericordioso, pelo derramamento do Teu Espírito sobre a Igreja. É Ele quem, habitando em nós, nos anima, nos vivifica, nos dirige, nos impulsiona à caminhada contigo, seguindo os passos de Cristo Jesus. É o Teu Santo Espírito quem instila em nós amor às coisas do alto, que nos concede discernimento, iluminando nossas mentes e corações para que bem compreendamos a Tua vontade para as nossas vidas e a apliquemos. É Ele quem nos persuade acerca do pecado, do juízo, da justiça, da necessidade, da misericórdia e do Teu perdão. É Ele quem nos dirige a Ti. E pelo Teu Santo Espírito, graças Te rendemos, ó Senhor, e rogamos-Te que recebas a nossa oração como uma oferta de adoração e louvor. A ensejamos a Ti na mediação do Cristo, na expectativa de que Te seja agradável, aprazível, Te faça sorrir nos céus. Assim oramos em o nome santo de Jesus, o bendito Salvador. Amém. Cantamos o Espírito Santo nas vozes do coro Aideia Moraes. Espírito Santo, de McManus e Willie, arranjo coral da maestrina Helen Heinz, que dirige também esta produção, que conta com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a edição em vídeo de nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coro. Conselheiro e instruidor, manancial de todo bem, usufruímos Teu poder, Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito, instrui-nos. Instruidor, derrama a paz, sem Teu ensino e direção, nossa alma luzes não terá, queremos Te adorar. Espírito Santo, Espírito santificador, minha vida vem consagrar, a minha vida vem consagrar, o meu viver
Lhes convido a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 104 para fazermos a leitura dos versículos 24 a 34. Esta é a leitura indicada pelo lecionário para a nossa leitura de hoje, neste domingo de Pentecostes. Salmo de número 104, de 24 a 34, diz assim a palavra de Deus: Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem contas, animais, pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a fez tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Envia-lhes o Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito do Senhor que habita em nós é que nos dá condição de sabermos uma verdade. Somos pecadores. E por estarmos conscientes disso, sabemos que as nossas falhas, as nossas limitações, ferem a santidade do Senhor. Mas o Espírito Santo também nos leva a confessar os nossos pecados e pedir perdão. Eu lhe convido a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Se você puder, onde estiver, ajoelhar-se, ore ao Senhor, confesse os seus pecados neste momento. Senhor, elevamos os nossos pensamentos a Ti, neste momento, pois sabemos que somos falhos. E sabemos que o Senhor, lá dos altos céus, é Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Criador de todas as coisas. Ao nos vermos pequeninos e falhos, pecadores, nós sentimos a necessidade de confessar os nossos pecados a Ti. E isso se faz pela ação do Teu Espírito dentro de nós. Teu Espírito que nos vivifica, que nos dá a certeza de que somos salvos e que o nosso pecado nos afasta de Ti. E que para isso, Senhor Deus, basta sermos sinceros em nossa confissão, estarmos verdadeiramente arrependidos. O Senhor nos ouve e nos perdoa. Por isso, Senhor, ao fazermos esta oração, nós queremos piamente no Teu perdão. Teu perdão que é sobre nós, Teu perdão que é sem medida, Teu perdão que muda e transforma a nossa história. Te agradecemos, Senhor, por Teu amor, por Tua graça, misericórdia e perdão. E te suplicamos, Senhor, continua, ó Pai, a fazer do Teu Espírito a nossa consciência. Aquele, Senhor Deus, que nos ensina, que nos orienta e que fala conosco das Tuas verdades. Dá-nos condição de seguir em frente, Senhor Deus, nessa jornada que é a vida cristã. Abençoa os nossos planos, os nossos desafios, as tarefas que temos a cumprir. Que possamos, Senhor Deus, sempre andar contigo, na Tua presença. Visita também, ó Pai, os enfermos, os enlutados, os que sofrem. Que recebam porção do Teu Espírito e que sejam renovados em suas vidas. É a nossa oração, cheios de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Divino Preceptor, o Espírito Santo, instruidor de nossas mentes e corações. A Ele invocamos, por meio deste que é o cântico de número 48 do Inário Evangélico. Invoquemos a terceira pessoa da Trindade, presença misericordiosa de Deus em nossas vidas. Divino Preceptor. Cantamos, dirigidos pela maestrina Helen Heinz, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana.
Mês de maio chegando ao fim. Mês das famílias. Sim, data e tema oficialmente reconhecidos no calendário de celebrações da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um ensejo para refletirmos sobre as famílias que têm sido sustentadas graças à Igreja. Sim, os dízimos e ofertas que trazemos à Casa do Tesouro e são para manutenção da obra realizada aqui, servem também, dentre outras finalidades, para a manutenção de algumas famílias. Eles determinam diretamente o sustento de nossos funcionários, de nossos cooperadores, de nossos pastores, de campos missionários e obreiros que atuam ali, instituições beneficentes onde famílias acham-se abrigadas e ainda famílias que são alvo da nossa ação social. Que você possa se lembrar destas famílias quando fizer o envio dos dízimos e ofertas que separou para este ato, sabendo que por meio destes vidas estão sendo sustentadas no agir de Deus, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Você pode participar deste mover, servindo-se para tal de meios eletrônicos, digitais, facilitadores disponíveis a esta finalidade. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja para realizar o seu Pix, a sua transferência, o seu depósito, tudo de forma prática e segura. Participe, envolva-se e exerça a sua responsabilidade e compromisso para com Deus e perante a igreja a qual Ele lhe chamou. Vamos falar com o Senhor e vamos pedir-lhe em oração que consagre os recursos que foram confiados aos cuidados da instituição. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos por tudo aquilo que tens feito nas nossas vidas, pela forma como tens cuidado de nós e dos nossos, manifestando amor e zelo a cada detalhe. Nós te louvamos, pois é pela tua graça que temos a oportunidade de participar do ato do ofertório, trazendo ao teu altar dízimos e ofertas que expressam a nossa gratidão por teu agir e o nosso desejo de nos mantermos assim firmes, comprometidos, zelosos no exercício de nossas responsabilidades perante o Evangelho, a causa do teu reino e a igreja que é tua. Continua a nos abençoar, Senhor, que a tua mercê jamais nos falte e consagra, pelo teu poder, os dízimos e as ofertas do teu povo. Que nas tuas mãos estes recursos venham a prosperar, que se multipliquem, servindo sempre para o cumprimento da tua vontade. Seja aqui onde nos puseste, seja aonde nos dirigir o teu Espírito Santo, este é o nosso desejo. Esta é a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nosso bendito Salvador. Amém. Chegado o momento da nossa meditação, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde procederemos com a leitura dos versículos 1 a 11. Atos dos Apóstolos 2, dos versículos 1 a 11, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos os que aí estão falando?
E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, bendito seja o Senhor por sua palavra. Desde o Antigo Testamento já se era celebrado o Pentecostes. Era a festa das primícias ou festa das semanas. No Novo Testamento, o Pentecostes é ressignificado. Ele não passa mais a celebrar as primícias, mas sim a descida do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença na vida da igreja cristã. A descida do Espírito Santo é que nos faz ser igreja, nos faz ter condição de seguir com a missão que Cristo nos legou. Por isso esse domingo é um domingo tão especial. Um domingo de celebração, o paramento é vermelho, pois lembra a força do Espírito Santo, e tudo que a igreja faz, tudo que a igreja é, só existe e só acontece pela força do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Por isso esse domingo é tão especial. Por isso que todas as leituras, tudo o que acontece, são voltadas para esse momento, a descida do Espírito Santo, que deve ser celebrado pela igreja. Deve ser, sim, uma data marcada, mas não apenas no calendário cristão, mas deve principalmente ser marcado na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, ele é a narrativa da descida do Espírito Santo. Uma promessa que já se encontra desde os evangelhos e que é reforçada no primeiro capítulo do livro de Atos, onde os discípulos são chamados a esperar para receber o revestimento do Espírito Santo. E no capítulo 2 que nós lemos, isso acontece. Os discípulos estão reunidos e, de repente, vem do céu línguas como de fogo, um vento impetuoso. São marcas da teofania, ou seja, da manifestação de Deus. Coisas que já aconteciam desde o Antigo Testamento. Quando Deus se manifestava, havia fumaça, havia trovões, havia fogo. E isso acontece na descida do Espírito Santo. E quando Lucas nos narra isso, ele está mostrando, olha, Deus mais uma vez está se manifestando aos discípulos. E a narrativa segue. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí acontece aquele episódio que é muito conhecido. Quando os discípulos recebem as línguas de fogo, eles passam a poder falar em outras línguas. Talvez você pense que sejam línguas diferentes daquelas que comumente se fala. Não. O texto também é muito claro em nos mostrar que é a capacidade que eles receberam pelo Espírito Santo fazer com que eles pudessem falar com todos. E aí nós temos uma lista de lugares, que é uma lista representativa, quer dizer que eles podiam se comunicar com qualquer um. E a lista está aí para mostrar que o Evangelho tornou-se uma palavra universal. A igreja recebe a capacitação de pregar, recebe a capacitação de falar aquilo que Jesus deixou. E a mensagem é importante, contar de Jesus, falar do que ele fez, de seu sacrifício, da sua ascensão, da sua ressurreição e de tudo o que foi feito para que nós fôssemos salvos. A mensagem deste texto é que a palavra do Senhor deve ser pregada. E a igreja foi capacitada para isso. Eu e você somos aqueles que levamos a palavra do Senhor no poder do Espírito Santo. Quero refletir com você sobre algumas coisas. Vamos pensar juntos sobre elementos do texto que nos ajudam a viver essa experiência do Pentecostes no nosso cotidiano. Quero lhe falar de algo que o texto descreve e que é muito interessante. Os discípulos estavam reunidos num lugar que nos faz pensar em algo hermético, completamente fechado, que eles estavam separados das outras pessoas. E de repente vem sobre eles um vento impetuoso e línguas de fogo. E isso faz com que eles possam sair. A igreja por si só, ela é algo que deve estar no mundo. Ela é um organismo vivo.
Ela não pode viver trancada, fechada. Ela não é uma sociedade secreta. Ela não é uma organização que se encontra o seu fim em si mesmo. Ela é para o mundo. E lembrar do Pentecostes deve nos fazer pensar que a nossa vida, viver a nossa fé, viver a fé em Cristo é viver no mundo. O próprio Jesus lhe disse, olha, não lhes peço que lhe tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus vai orar isso e vai falar também, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estar no mundo é a condição de ser igreja. Não é possível ser igreja em outro lugar, em outra esfera. É essa esfera que nos foi dada. Jesus, quando nos salva, quando derrama sobre nós o seu poder e nos faz filhos de Deus, na ação do Espírito Santo, nós somos chamados e capacitados a ir para o meio das pessoas. Por isso a igreja é esse lugar de portas abertas. É esse lugar onde todos vêm. É um lugar para todos. E nós, como servos de Cristo, devemos viver no mundo a vida de Jesus. Nós somos convidados a imitar a Cristo. E é o Espírito Santo que nos capacita a isso. Não é fácil, é um desafio, todos nós sabemos. Mas o que seria do mundo se a igreja não estivesse nesse lugar? Se o corpo de Cristo não fosse vivo e estivesse agindo nesta terra. Eu e você, igreja de Cristo, movidos pelo Espírito Santo, a servi-lo no meio do povo. Eu tenho certeza que quando você caminha pelas ruas da cidade, quando vai para o trabalho, quando está em família, algumas pessoas se dirigem a você com tristeza, com desafios, passando por necessidades. Mas a maior necessidade que o mundo tem, eu não estou dizendo que não existem outras, mas a que resolve a vida para a eternidade é conhecer Jesus. Conhecer Jesus muda a história. Mudou a sua, mudou a minha e tem mudado histórias ao longo dos milênios. A mensagem cristã está aí sendo pregada, anunciada, contada e especialmente vivida há muito tempo. E isso tem feito com que pessoas sejam transformadas. Aqueles que julgavam sem valor algum, encontram em Jesus, aquele que os ama e que morre na cruz por eles, encontram valor para a sua existência. Aqueles que não tinham sentido, aqueles que caminhavam por aí sem saber de onde vinham ou para onde iriam, encontram em Jesus direção. O Pentecostes, para nós, é viver o Evangelho no meio do mundo. É pregar a Cristo. É contar a todos que existe uma vida a ser vivida no poder do Espírito Santo, que muda, que transforma, que nos faz vitoriosos por Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que eu quero que você pense. Lembre-se, a igreja estava, os discípulos estavam fechados, numa sala, reunidos. Deus envia o Espírito Santo. Ele desce sobre os discípulos e então eles saem. Aconteceu comigo, aconteceu contigo. Vamos testemunhar. A segunda coisa que eu quero que você pense comigo, que nós tiramos desse texto, é que as línguas descem sobre os discípulos, os levam para fora para falar. É meio óbvio. Língua é o órgão da fala. Imagine se não falássemos. Não teríamos comunicação. E a comunicação é essencial. Ela rompe barreiras, ela aproxima pessoas de diferentes credos, de diferentes origens. O falar, o se comunicar, faz diferença nos nossos relacionamentos. Aqui nós vemos a igreja sendo capacitada não somente a sair, mas também a falar. E aí nós podemos perceber a importância da comunicação, a comunicação do Evangelho. Nós temos uma lista de povos que nos é dada nesse texto para mostrar que essa comunicação é universal.
A palavra do Evangelho não foi destinada a um único povo, não foi destinada a uma casta de pessoas, a um grupo especial, a pessoas que são mais iluminadas ou que são mais afortunadas. A palavra do Evangelho foi concedida a todos. Não há barreiras, inclusive a barreira da língua. Prova disso é que o Evangelho é conhecido em todo o mundo, nas mais variadas línguas. Ouve-se a pregação do Evangelho, Jesus é celebrado das mais variadas formas, nos mais variados lugares, através da fala. Eu e você somos chamados a fazer isso, a proclamar, a falar, a contar o que Jesus fez por nós, a saber que ser igreja é agir no poder do Espírito Santo, neste mundo que carece de mensagem de amor, carece de mensagem de salvação, carece de mensagem de esperança. Ora, se você abre os jornais, se você liga a TV, se você acessa o seu celular, as redes de notícias, as informações são sempre negativas. São coisas terríveis que acontecem. Isso causa um sentimento de desesperança. E algumas pessoas perdem até um pouco do sabor da vida. A mensagem cristã, contada na Bíblia e transmitida por nós, pode fazer com que pessoas que se julgam sem esperança recebam alegria de viver, recebam sentido da sua existência. Pois a igreja foi chamada para isso, para testemunhar e para pregar. Nós devemos falar, o órgão da fala é a língua, e nós recebemos o poder do Espírito Santo para contar a todos que estão ao alcance da nossa voz que Jesus Cristo é Senhor e é Salvador. Somos igreja assim, pregando, vivendo, contando. E isso é para o nosso dia a dia. Você dificilmente vai passar um dia sem que fale algo. Mesmo as pessoas mais resguardadas, mais quietas, elas precisam falar em algum momento. Falar do Evangelho, falar de Jesus. Fomos capacitados pelo Espírito Santo para ter palavra de esperança, palavra de alegria, palavra que dê sentido à existência. Trazer para as pessoas que sofrem um alento, trazer para aqueles que caminham longe a resposta de que Jesus é Senhor e é Salvador. Nesse domingo de Pentecostes, eu quero lhe convidar a perceber esses aspectos do texto que nós lemos. Você é igreja para ir para o mundo. E indo para o mundo, você precisa contar, precisa pregar, precisa falar. Pregue com língua, com a voz e pregue com a vida, com o seu agir, com o seu testemunho diário, aonde quer que você esteja, seja trabalho, seja família, seja universidade, escola, grupo de amigos, onde quer que você esteja. Saiba, você é, por excelência, um pregador da palavra de Deus. O Espírito Santo te capacitou para isso. Que Deus nos abençoe. Na última semana, a nossa Sociedade Auxiliadora esteve conduzindo-nos num passeio cultural. Visitamos o Museu Oi Futuro, o antigo Museu do Telefone, ali no bairro do Flamengo, na rua 2 de dezembro. E gastamos um tempo juntos em comunhão fraterna, crescendo em conhecimento, em experiência, mas também nesta vivência tão gostosa de que podemos usufruir como família da fé. Um tempo precioso. E fica o ensejo para que você, atento às próximas programações, venha tomar parte nelas conosco também, pois, por certo, será muito abençoado. E hoje, dia 28 de maio, domingo, em nosso culto matutino presencial, estaremos num ambiente muito festivo. Primeiro, por ser o domingo, o dia do Senhor. Ademais, por ser este o domingo de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, tendo este tema norteando toda a celebração, toda a liturgia. Teremos ainda nesta celebração matutina a recepção de novos membros, com públicas profissões de fé e batismo. E é este o domingo que
fecha o mês das famílias, uma data oficialmente reconhecida no calendário de celebrações da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um ensejo para que você esteja conosco, quem sabe, na companhia da sua família, orando por si e por todos os seus. Teremos enorme alegria em receber você. Portanto, se puder, venha nos visitar. Estamos aqui na Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. O culto tem início às 10h30 e eu espero por você. Chegado o momento de fazermos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém.